Boa noite, pessoal do terceiro A. Nós vamos fazer aqui a leitura da questão do currículo em ação, que vocês já têm a folha impressa aí junto com vocês há algumas aulas. Então, a primeira questão fala o seguinte: para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo que o projétil B intercepte o A quando esse alcançar uma altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. Então, aqui ao lado está a simulação. Então, nós temos o projétil A, que faz a trajetória parabólica, e temos o projétil, não, ao contrário, o projétil B, que faz a trajetória parabólica, e o projétil A, que faz a trajetória supostamente retilínea. E aí nós temos no eixo das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas a altura. Tá? Então vamos ver aqui a questão A. Qual a altura máxima atingida pelo projétil B? Então o projétil B, como é esse que faz a trajetória parabólica, nós vamos ver qual que é a altura máxima. Então o máximo que está atingindo. Como ele está falando de altura, então você vai procurar aqui, ó, no eixo das ordenadas. Então, qual que é a altura máxima que ele atingiu? Então, a altura máxima, quando se trata de parábola, é sempre o ponto máximo, tá? Que seria o vértice da parábola aqui em cima. Tá? Então, aí você vai observar qual que é o valor e vai responder essa letra A. Falando agora da letra B. Qual o tempo quando o projétil atinge a altura máxima? Tá? Então, quando nós temos aqui a altura máxima, que é 16, qual que é o tempo? Tá? Então, o tempo a gente procura onde? No eixo das abscissas. Tá? Então, aqui, que tempo que estava? Aí você vai responder lá a letra B. Letra C. Qual o tempo e a altura quando os projéteis se interceptam? Então, agora, onde que vai ocorrer a interceptação? Tá? Então, aqui, ó, neste ponto, é onde os dois colidiram. Tá? E daí você vai responder qual que é o ponto. Se ele está perguntando do ponto, então você vai ter que responder em coordenadas cartesianas ou em para-ordenados. Então, mas o que é isso? É aquela história de você colocar primeiro o x, tá? Então você vai colocar o x, vou tentar escrever aqui, não vai sair muito legal, x, vírgula, e depois o y. Tá? E daí, como nós estamos falando de coordenada cartesiana, então vai ter que estar dentro do parênteses, tá? Mas quem é o x? Onde você procura o x? O x você vai procurar na linha do tempo e o y na linha da altura, tá? Então você vai pegar o ponto onde houve a intersecção. Tá? Então é isso. Para essas 3 primeiras questões, a explicação que eu tenho para vocês é essa. Agora vamos para as próximas. Próxima questão, letra D. Sendo a trajetória do projétil B uma parábola, que é a representação geométrica de uma equação de segundo grau, determine as raízes dessa equação. Para determinar a raiz de uma equação, eu posso fazer através de um cálculo, que é utilizando a fórmula de Bhaskara, ou eu posso observar na própria representação geométrica, que é o que nós temos aqui. Tá? Então, vamos observar na representação geométrica. Nós temos a parábola. Então, onde vai ficar as raízes dessa equação? As raízes dessa equação são os números que fazem a equação zerar. Então, nós temos aqui esse ponto, onde vai fazer a equação zerar, e temos esse ponto aqui, ó, onde o 8 vai fazer a equação zerar. Então, as raízes da equação são os dois valores que irão fazer a equação zerar. Tá? E esses dois valores eu sempre busco onde? Na linha das abscissas, que aqui está sendo representada pelo tempo em segundos. Agora o próximo, letra E. A equação da parábola possui o coeficiente A positivo ou negativo. Então aqui funciona da seguinte forma. Quando eu tenho a parábola já escrita, como está aí na imagem, se ela tiver com a concavidade para cima, ou seja, a abertura para cima, isso significa que o coeficiente A será positivo. Se a concavidade estiver para baixo, ou seja, a abertura para baixo, eu vou ter o coeficiente A negativo.
Agora a resposta da letra F. Qual o valor do coeficiente C dessa equação? Bom, onde que eu encontro esse coeficiente C da equação? O coeficiente C, ele sempre será onde a trajetória da parábola cruza o eixo das ordenadas. Então, eu vou observar, a parábola está fazendo este trajeto. Teve em algum momento do trajeto que ela cruzou o eixo das ordenadas. Neste número onde ela cruzou, este número é exatamente o valor do coeficiente C. Resposta agora da letra G. Explicação para ela. A trajetória do projétil A é uma reta crescente ou decrescente? Bom, como é que eu faço para identificar se uma reta é crescente ou decrescente? Eu vou observar a trajetória. Então, ele está falando do projétil A. Então, o que é que acontece com o projétil A? Quando o tempo é 1, a altura são 2 metros. Quando o tempo é 2, a altura é 4 metros. Tempo 3, a altura 6 metros. Tempo 4, a altura 8 metros. Bom, o que é que está acontecendo? À medida que o tempo está aumentando, a altura também está aumentando. Se os dois estão crescendo juntos, então essa trajetória do projétil vai ser o quê? Crescente. Se estivesse diminuindo, vamos supor, à medida que o tempo fosse passando, a altura fosse diminuindo, ou seja, o projétil fosse caindo, o que é que ia acontecer? A trajetória seria decrescente. Tá? Então, eu espero ter colaborado com vocês. Solucionem as questões e entreguem para o professor que estiver na sala junto com vocês.